Sejam bem-vindos à casa de Deus. Estamos iniciando mais um culto. Eu tenho certeza que esse culto já é uma bênção para a glória de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Todos pegaram o estudo lá na porta, irmãos? Tem alguém que não pegou? Então, por favor, levanta a sua mão, você que ainda não pegou o estudo. Obreiros, me ajudem aí, por gentileza. Entrega. Tem muitas pessoas aqui que não pegaram. Pessoas aqui na frente, pessoas no fundo. Já entrega aí para todo mundo que não pegou. Isso. Daqui a pouco? Falaram para mim antes, então tá bom. Não tem problema. Vamos adorar a Deus? Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor soberano Deus, Senhor eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por este dia. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, é a Tua palavra que diz que onde dois ou mais estão reunidos no Seu nome, o Senhor se faz presente no meio de nós. E a Tua presença, Senhor, é santa, majestosa e gloriosa. Tu és o dono do nosso coração, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Não existe nada mais importante do que a Tua presença aqui nesse lugar. Não faz, Senhor, sentido algum estamos aqui, Senhor, se o Senhor não estiver. O Senhor está presente, é o que nos satisfaz. A Tua presença, Senhor, alimenta a nossa alma. É para ter comunhão, é para ter intimidade que nós estamos aqui. É para nos achegarmos diante do Teu altar e derramarmos a nossa alma, Senhor. A Tua palavra que ensina. Nós devemos derramar o nosso coração como águas diante do Senhor. Então derrame o seu coração como água nesse momento. Derrame o seu coração diante dele, em total rendição e em total adoração a Deus. Nada mais importa nesse momento. Esqueça de tudo, esqueça de todos. É você e Deus, é você e o teu Pai agora. É você e o teu Senhor, é você e o teu Salvador. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz em nosso lugar. Obrigado por ter pagado o preço da nossa dívida. Obrigado por ter levado sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Obrigado, Senhor, por ter construído um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai, através do Seu sangue precioso, Seu sangue carmesim. Jesus, Teu nome está acima de todos os nomes. O Teu nome é mais alto, o Teu nome é maior. E é no Teu nome que nós estamos reunidos, Jesus. Maravilhoso, santo, poderoso, estás aqui no meio de nós, enxugando as nossas lágrimas, derramando a Tua graça, derramando a Tua virtude, derramando o Teu poder. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adoramos, Senhor, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele é o nosso Deus, poderoso nas batalhas. Ele é o general que está à frente desse exército. Com ele não há batalha perdida. Não, com ele não há derrota. Com ele é vitória. Com ele nós temos a certeza de que vamos além. Ainda que precise fazer a água sair da rocha, ainda que precise fazer o morto ressuscitar, ainda que precise fazer chover pão no deserto, ele é o nosso Deus. Ele nos dá o caminho, ele nos dá a saída, ele nos dá o escape. Oh, te louvamos, Senhor. Tu és perfeito, Senhor. Oh, em Ti não há falhas, em Ti não há sombra de dúvidas, não há sombra de variação. Oh, como nós, Pai, como nós cremos em Ti, cremos na Tua resposta, cremos nos Teus milagres, cremos, Senhor, nas Tuas maravilhas. Esse é quem Tu és, esse é quem Tu és. Aleluia, Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui, tocando os corações, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres,
você crê, meu irmão, no seu coração, que esse é o nosso Deus, que transforma a fraqueza em força, que transforma a morte em vida, que faz novas todas as coisas, que faz um caminho onde não há caminho, e que faz brotar rios no deserto. Então adore, porque enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos, enquanto nós exaltamos esse Deus, Ele está enxugando as nossas lágrimas, Ele está enxugando as lágrimas do nosso coração. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Levante a sua voz. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Nosso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que fez e ainda vai fazer. Obrigado, 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 Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos aplaudir o nosso Salvador, aquele que é um Deus de milagres, aquele que é Deus de promessas, aquele que faz tudo em todos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Esse é meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos aplaudir o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Saiba disso, meu irmão. Você tem um Deus que está com você. Essa é a nossa diferença, meu irmão. O mundo aí fora só pode contar com a força do próprio braço, mas nós podemos contar com o Senhor, nosso Deus. Nós temos Ele ao nosso lado e Ele é quem guerreia as nossas guerras. Não importa qual seja a guerra que você esteja vivendo, meu irmão. Comece a declarar a grandeza de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus. Que o Deus que você serve é um Deus de milagres e que Ele fará coisas maiores aqui em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então diga para pelo menos 3 pessoas aí próximas a você. Fala, o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Fala para ele em nome de Jesus ou para ela. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus, vamos louvar com bastante alegria. Palma da mão com fé.
Faça em nome de Jesus. Tudo o que determina seja em nome de Jesus. Creia que vitória certa Ele vai te dar. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar que sua vida vai melhorar e tudo em ti transformará. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar que sua vida vai melhorar e tudo em ti transformará. Só quem crê, na palma da mão assim, ó. Tudo que você fizer, meu irmão, faça nesse nome. Tudo que você fizer, faça nele. Faça em nome de Jesus. E tudo o que determina seja em nome de Jesus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar que a sua vida vai melhorar e tudo em ti transformará. Você pode apontar para alguém e declarar assim, ó: vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar que a sua vida vai e tudo em ti transformar. Tá bonito, vamos cantar isso em nome de Jesus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar que a sua vida vai ver e tudo em ti transforma. Vamos cantar mais uma vez, só que você vai cantar um pouquinho diferente. Você vai cantar assim, ó: vitória certa Ele vai me dar. É só nele eu acreditar que a minha vida vai ver e tudo em mim transformar. Para terminar, em nome do Senhor Jesus, vitória certa Ele vai me dar. É só nele eu acreditar que a minha vida vai melhorar e tudo em mim transformará. Vamos aplaudir Jesus, glória a Deus. Não tem erro não, meu irmão. Tudo que você fizer, tudo que você determinar, tudo que você propuser no teu coração, faça em Jesus, amém? Tudo que fizer, faça em Jesus, faça em Cristo, faça baseado na palavra. Não tem como você errar, meu irmão, fazendo isso. Não tem como você falhar. Às vezes parece que começou a dar errado, mas é só uma lutinha ali, o inimigo, né, querendo atrapalhar as coisas, mas logo ele cai por terra e você vê Deus abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Ó, Deus é contigo, hein? Deus vai falar ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, que lindos testemunhos, Jesus, e que linda é a obra, meu Deus, que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai.
O Senhor é um Deus de coisas grandes. O Senhor é um Deus fiel em tudo que o Senhor faz. E nós não temos palavras, meu Deus, para descrever essa grandeza. O Deus que criou o universo, um Deus que chama as estrelas pelo nome, um Deus que se inclina para ver a terra. Oh Pai, nós só temos a Te bendizer. Pai, glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Pai, o nosso coração se abre nesse momento. Pai, tira toda dúvida, Senhor, tira toda incredulidade do nosso coração, Pai. Tira toda dureza do nosso coração. Oh, nos abre o entendimento, Pai. Nos abre a porta do entendimento. Visita o Teu povo com a luz, Jesus. A Tua luz. Aleluia. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos nisso, Jesus, cremos nisso. Que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se você crê, então declare: grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Diga pra Ele: ninguém é como nós. Diga: ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como Ele. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Vão acontecer nesse lugar. Maravilhoso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, aleluia, Senhor. Grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer. Ninguém é
Nosso Deus, nós estamos em Tua presença aqui nesta manhã, e nós queremos, Espírito Santo, Te servir, meu Pai. Ainda que, meu Pai, tenhamos que enfrentar batalhas, barreiras, dificuldades, opressões, ilusões, depressões, mas nós queremos, meu Pai, permanecer na Tua presença. Nós queremos permanecer, meu Pai, perante o Senhor. Aleluia. Fala para Deus renovar a sua força aqui nesta manhã. Fala: Deus, eu quero permanecer na Tua presença. Eu quero permanecer perante o Senhor, meu Deus. Alabalabaxei, rabamamamador, rebecanta lamanai, oh, rabaxei, decanta lamanai, então rebecanta lamanai. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar, Te servirei, porque contigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Perdoa-me, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar, Te servirei, porque contigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, como um sinal que Tu estás neste lugar. Quero ver você cantar. Levante sua mão para o céu. Fala: ainda pra Te servir. Tá bonito, tá chegando para Deus. Te servirei. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa, porque às vezes logo as lágrimas como um sinal que Tu estás neste. Vamos aplaudir Jesus. Eu quero que você solte sua voz. É uma declaração de fidelidade. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar, Te servirei,
porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. Logo as lágrimas, meus olhos emolhar, como um sinal, como um sinal. Ó, pega a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu estava vendo um missionário ontem cantando, lá no Salmo 46, você trouxe Bíblia, né? Tá no celular, pastor, não tem problema. Salmos 46. Às vezes nós questionamos, né? Mas pastor, se acontecer isso, né? Se der errado, é porque está perto de dar certo. Amém? Mas se piorar, porque vai melhorar. Ainda que pior, vai melhorar. Quem crê nessa palavra? Então às vezes a gente fala, mas ainda que, né? Mas se acontecer, ainda que aconteça. O texto diz aqui, ó, Salmo 46. Salmo 46. Vamos ler do 1? Salmo 46, 1. Salmos 46, 1. Deus é o nosso. Eu sempre gosto de falar, o que é refúgio? Refúgio é um lugar seguro. Eu sempre falo, quando tem aquela guerra, não tem um lugar lá, o campo dos refugiados. Você sabe que ali é proibido atacar, não é? Por isso que na guerra a pessoa procura lá. Então quando você estiver numa guerra, se refugie em Deus, porque o diabo está proibido de tocar em você lá. Então toda vez que você estiver numa guerra, se você se refugia em Deus, o diabo ele não pode tocar em você. Você está num lugar seguro. Diga amém. Quem se sente assim nesse lugar seguro agora? Você está na presença de Deus, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sua força. Socorro bem? Em que momento? Na angústia. Então na hora que a coisa apertar, Deus não vai te abandonar. Deus vai ser o seu socorro bem presente. Ele vai estar presente especialmente nesses momentos. Aí começa o versículo 2. Eu fiquei reparando, pelo que nós não temeremos, ainda que qualquer coisa que você possa imaginar, mas pastor, mas se piorar, mas se não der certo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, vamos no 3, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, verso 5, Deus está no meio dela, não será abalada. Amém? Guarde a Bíblia, vamos dar uma linda salva de palmas. Vamos declarar, ainda que para te servir, fica firme, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, por quê? Logo as lágrimas. Como um sinal. Quero ver você, ainda. Vamos lá. Te servirei. Sofrer contigo.
as lágrimas. Vai ficar bonito, ó. Como sinal que tu estás neste lugar. Para terminar, olá, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm olhar. Você! Aleluia! Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Oh, glória! Amém. Pode sentar. Vocês cantam bem, viu? Dá para lançar o CD, viu? Nem que seja um para cada um, né? Vocês estão bem, gente? Hoje está quente, né? Tá tudo tranquilo aí? Tá calor? Tá tranquilo? Amém. Olha, vamos relembrar do que nós estamos estudando. Nós estamos lendo que nós vamos viver coisas maiores. Coisas maiores. Vamos ver lá João, só para a gente relembrar, que nós vamos entrar em lição nova hoje, né? João capítulo 1, 48. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Natanael questionava, né? Porque Jesus chegou para ele e disse assim: vejo que você é um israelita, onde não há engano, não há dolo, né? Não há falsidade. E ele falou: mas de onde você me conhece? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo do quê? Aí nós estudamos isso, porque era uma coisa simples, né? Ele estava lá debaixo da figueira, fazendo uma oração. Ele quis chamar a atenção? Não, era uma coisa do dia a dia, né? Lembra do dia a dia? E Deus, ele vê o nosso dia a dia? Deus, ele leva em consideração o nosso dia a dia? Deus considera as coisas pequenas? Para Deus nos dar coisas grandes, primeiro Deus vai ver as pequenas coisas que nós estamos fazendo. E às vezes a gente não se preocupa com os pequenos detalhes, não é isso? E a Bíblia fala que Jesus viu ele debaixo da figueira. Versículo 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o rei do quê? Tu és o rei de Israel. Jesus falou no versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Lê você. Vocês não estão se alimentando, não? Fala firme, gente. Vamos lá. Coisas... Ele ficou impressionado, mas o senhor me viu lá debaixo da figueira. Eu falei: eu vi, rapaz. Coisas maiores do que essas você verás. E nós vamos estudar o versículo 51. Que coisa grande é essa que Natanael ia ver? E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante, daqui para frente, né? Vereis o quê? É isso que nós vamos falar hoje. Quando Deus falou para Natanael que iria ver coisas maiores, Deus falou que ele ia ver o céu. Ele ia ver o céu aberto. É isso que nós vamos estudar hoje. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. E todos digam amém. Vamos fazer uma oração? Pai, esta é a palavra que o Senhor vai nos ensinar nesta manhã.
Quando o Senhor fala de que Natanael iria ver coisas maiores do que aquela, porque meu pai Natanael ficou impressionado com aquilo que o Senhor disse para ele. E ele verificou que somente um filho de Deus poderia saber aqueles detalhes. Mas quando o Senhor falou para Natanael que ele ia viver coisas maiores, o Senhor disse para ele: você vai ver o céu aberto, rapaz. Pai, nos ensina a ver o céu. Nos ensina também, meu Pai, e nos ajuda a ver esse céu aberto. Que aqui na Igreja da Graça, em Guarulhos, que esse céu esteja aberto para mim, para cada pessoa que está aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos viver coisas maiores, Senhor. Que possamos olhar para o céu e não ver o que o ímpio, os homens normais estão vendo. Que possamos ver a Tua glória. Que possamos ver, meu Pai, coisas maiores acontecendo. Diga: fala comigo, Jesus. Dai-me a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa aí aberto em João 1,51. Então vamos pegar a folha, né? Vamos seguir aqui o estudo. Domingo, dia 21/9. Esse nome que está aí é gente fina, viu? Pensa numa pessoa boa. Você concorda? Se não concorda, vai com corda, né? Coisas maiores do que estas, que seria o quê? Em João 1,51 diz o seguinte: e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus diz a Natanael que ele viria coisas maiores, a primeira delas seria o quê? O céu aberto. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar. Porque às vezes a gente fala: pastor, como que vai acontecer essas coisas maiores? É o céu. E aí tem até alguns detalhes que eu coloquei aqui para você entender como as pessoas não acreditam no céu. Eu vejo o pastor Jaime falando sobre isso, que a pessoa que peca, ela não acredita no céu. Porque se ela acreditasse no céu, ela não pecaria. Porque, irmão, todos nós aqui temos tempo de validade, não temos? Temos ou não temos? Cada ano que passa, né, mais perto nós estamos chegando de partir. Verdade ou não é? Ou não? Ué. Uns vão em pouco tempo, tem uns que vivem mais, outros vivem menos, mas as pessoas elas não acreditam no céu. Elas acham que a vida dela é só aqui, né? Na terra, né? Elas acham que a vida dela só se baseia aqui. Ela não entende que muita coisa do que vai acontecer na vida dela vai vir do céu. A chuva é uma coisa do homem? Não, eu sempre falo, a pessoa pode ter o melhor campo. Eu vou comprar um campo aqui, eu vou plantar, mas se Deus não mandar a chuva, não prospera, aquela terra não vale nada. Ele pode ter uma terra muito boa, mas se ele não entender que depende também de quem? Do céu, de Deus, aquilo que ele tem não vale nada. E o texto do estudo continua: sem o céu aberto, não veremos o quê? Coisas maiores. Pois as maiores de todas, as bênçãos, estão aonde? Bom, não tem como a gente medir, né? A bênção, né? Essa aqui é grande, a maior bênção está onde? No céu. Nessa terra aqui não tem uma bênção tão grande da qual o céu pode nos dar. Então começa a pensar nisso. Você acredita no céu? Você acredita que nem tudo depende de você, depende também de Deus? Quem entende isso? Para Deus, claro que para Deus se manifestar, Ele vai observar as suas obras. Mas o acontecimento, aquilo que você quer que aconteça, vai vir do céu. Quem está entendendo, diga amém. É o céu. E Deus falou para Natanael: Natanael, você vai ver coisas maiores. Você vai ver o céu aberto.
É o primeiro detalhe que Deus falou para Natanael. Vamos nos aprofundar aqui nesse texto. E diz assim: para quem o céu se abre? O céu se abre para todo mundo? Não. É uma coisa que, para acontecer, nós precisamos também tomar algumas decisões. Então, para quem que o céu se abre? Primeira coisa, para quem decide descer o quê? As águas. E nascer o quê? Nascer de novo. Eu vi muita gente rica passar pela igreja da graça. Eu vi muita gente rica. Eu vi muita gente de poder, eu vi muita gente de dinheiro. Pastor, todas essas pessoas estão vivas? Nem todas, outras já partiram. Agora, algumas delas me chocaram. Porque apesar dessa pessoa ter recebido bênçãos dos céus, talvez pela maneira que estava vivendo, quando fechou os olhos não viu o céu aberto. Não viu. Então, para você ver o céu aberto, Jesus deixou aqui um exemplo que a gente precisa descer as águas. Quem aqui já desceu as águas? Passou pelas águas do batismo? Quem já? Tem gente que ainda não. Então, para você quiser ver coisas maiores, você precisa. Isso é uma decisão. Deus não está forçando, mas Deus deixou bem claro. Em Marcos 16. Aquele que crer e for batizado, vai ser o quê? Vai ser salvo. Mas quem não? A pessoa não se batizou, por quê? Porque ainda não creu. Ela não entendeu. Que quando ela fechar os olhos, pode acontecer de ela não ver o céu. Ela não vai ver o céu. E a vida é como uma neblina. Hoje existe, daqui a pouco. Não é assim? Já aconteceu já de você ver uma pessoa, daqui a algumas horas, a pessoa fala: fulano, você não sabe o que aconteceu. Fulano partiu. Quem já aconteceu isso já? Mas como assim? Vi a pessoa agora, conversei com ela. Já aconteceu isso? Não, mas fulano partiu. Mas como que pode? Eu falei com a pessoa agora, né? Nós conversamos quase agora. Mas pode acontecer de você ver uma pessoa há pouco tempo, daqui a pouco ela partir. Então, se você quiser ver coisas maiores, especialmente aqui, você precisa nascer de novo. Você precisa passar pelas águas do batismo. E eu sempre falo, se você tem alguma dúvida sobre o seu batismo, em vez de viver com dúvidas, é melhor você se batizar. Concorda comigo? Pastor, eu não sei se aquele batismo que eu fiz, se foi válido. Eu vi algumas pessoas falando assim: quando eu me batizei, mamãe que mandou. Mamãe falou: você tem que se batizar. Então não foi uma decisão da pessoa? Não foi mais uma imposição, né, da família. Então, em vez de você viver com dúvida, é melhor você se batizar. Do que você viver com dúvidas. É melhor. Pastor, a pessoa que se batizou em outra igreja tem que se batizar aqui na Igreja da Graça? Não, a Bíblia fala que é um só batismo e um só Senhor. Tem igreja que é assim, né? Não, o batismo só é válido se você se batizar aqui. Não, a gente tem que seguir a Bíblia. Quando você se batizou, eu me batizei, pastor, eu não tinha nem 1 ano de idade, então você nem sabia o que você estava fazendo. Para. Isso não é batismo. Batismo, Jesus se batizou quando ele já era adulto, né? Quando ele já era de maior. Ele sabia o que estava fazendo. Você vê que essas coisas a gente tem que ficar falando, porque às vezes tem pessoas que acham que, não, pastor, eu fui batizado quando era criança, você nem sabia, você lembra? Você nem lembra. Então não foi uma decisão sua, o batismo é uma decisão. Então, para você ver o céu aberto, você precisa descer as águas e nascer de novo. Vamos ver o texto, se isso é verdade? Lá em Lucas, está no estudo, tá? 3:21 diz assim: e aconteceu que, como todo o povo fazia o quê? Se batizava
Sendo batizado também quem? Jesus, orando ele. O que aconteceu, gente? O céu se abriu. Até Jesus se batizou. Será que tem alguém maior do que Jesus aqui que acha que não precisa se batizar? João Batista, quando encontrou Jesus, falou: não, eu não sou digno de levar a sua sandália. Eu falei: Jesus, deixe por agora, porque é necessário que eu venha cumprir a palavra. Amém? Jesus disse: eu tenho que obedecer a palavra também. E a palavra de Deus fala que quando Jesus, todo mundo estava se batizando, o povo, né? Aqueles que estavam crendo, mas muita gente naquela época estava crendo. João Batista pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos, não é assim? Arrependei-vos. E o povo se arrependeu, começou a entender que estava vivendo errado, se batizava. Jesus vendo, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele. O que aconteceu, gente? O céu se abriu. E quando o céu se abriu, eu sei que não está no estudo, vamos ver o versículo 22. E o Espírito Santo, o que aconteceu? Desceu sobre ele, em forma de pomba, forma corpórea, como de pomba. Eu já expliquei alguma vez aqui, né? Pelo menos umas 3, 4 vezes. Porque a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Eu até brinquei, né, pastor? Se eu comprar uma pomba, né? Lembra uma vez que eu até expliquei aqui? O pastor falou: gente, vamos fazer igual aconteceu com Jesus, que quando a pomba apareceu, o Espírito Santo desceu. Aí o pastor foi lá, pegou uma pomba. Aí o pessoal disse: gente, se prepara. Que coisa, né? Não tem nada a ver, né? Você vai ver coisa. Você vai ver coisa. Quando o pastor soltou a pomba, o que você acha que aconteceu? A pomba morreu, que tinha um ventilador de teto em cima. Quando o pastor soltou a pomba, você tem que ver a decepção das pessoas. Está amarrado, né? Não é isso, né? Mas ali foi um símbolo. Quem está entendendo? Que quando Jesus saiu das águas, por que eu estou falando isso? Quem está lendo um livro, Como Ser Batizado no Espírito Santo, que nós entregamos domingo passado, ele fala muito sobre isso, né? Que existem pessoas que depois que foram batizadas pelas águas, recebeu uma coisa ainda maior, logo já recebeu o batismo do Espírito Santo. Tem gente que se batiza ainda demora um pouco, né? Não demora? Tem gente que demora um século. Tem gente, pastor, faz 10 anos, 20 anos que eu me batizei nas águas, mas eu não fui batizado no Espírito Santo. Jesus, quando saiu das águas, já o Espírito Santo veio sobre ele. Então, existem detalhes que você precisa entender. O que está faltando para isso? Mas o detalhe de hoje deixa eu falar da pomba, né? Senão você vai ficar com dúvidas. Por que a pomba é o símbolo do Espírito Santo? Porque a pomba, ela tem uma visão unifocal. Ela só olha por uma coisa só. Não é como a gente. Eu estou olhando para você aqui, eu estou vendo. A pomba não tem isso. A pomba só vê uma coisa só. E aí, se você for pegando o texto, olhando para Jesus. Por isso que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. A pomba, ela não tem o fel, o amargo, né? Que todo animal tem. A pomba não tem amargura. Por isso que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Assim dizem os estudiosos que quando a pomba encontra o seu par, é para sempre. Ela não se envolve com um monte de... Eu não sei como que fala, o pastor Maurício que é mais entendido, né? Ela não se envolve com os pombinhos, é isso? Não, o senhor está falando, está falado. Como eu não sei, eu já joguei para ele, né? É cada coisa, hein? Isso porque tem mais 2 cultos ainda, hein? E ela não se envolve. Quando ela escolhe um par, é para sempre. Por isso que a pomba é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Quem está entendendo? Mas a Bíblia fala que depois que Jesus saiu das águas,
o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Mas vamos voltar no versículo 21. Quando que o céu se abriu mesmo? Quando Jesus fez o quê? Passou pelas águas. Hoje eu vou citar nomes, para você entender. Eu conheci uma senhora muito... A mulher tinha dinheiro, irmão. Marisa, o nome dela. Se a mulher chegava na igreja, Cherokee, isso eu estou falando há quase 20 anos atrás. Era um carro, né? Ainda é, né? Então ela parava com aquele carrão, eu falei, rapaz, ficava até impressionado. Quando eu falava, irmão, quem pode ajudar? Ela era a primeira a levantar a mão. Ela tinha um defeito. Segunda-feira ela não perdia, irmão, culto. Que era o culto do quê? Eita, esse culto ela não perdia. Irmão, podia chover, podia não ir ninguém, mas Marisa ia. Mas quando falava de vir domingo na igreja, ela não vinha. E eu comecei a ser pastor. Falei, mano, ó, eu sou muito grato, porque a senhora ajuda muito a obra de Deus, mas a senhora precisa ter vida com Deus. Falei para a senhora precisa vir de domingo. Domingo é dia de comunhão. A senhora não se batizou nas águas. Não, pastor. Pastor, deixa eu explicar para o senhor. Pastor, eu trabalho a semana inteira. O único dia que eu tenho para dormir mais tarde é domingo. Olha a desculpa. Quem também dava essa desculpa antes? Não, fala a verdade. Quem dava essa desculpa também antes? Pastor, eu não vinha porque essa era a minha desculpa. Porque o único dia que eu tinha para dormir até mais tarde, né? Que eu trabalhava a semana inteira, então eu tinha que descansar. Sou filho de Deus, né? Era a desculpa que ela dava. E eu comecei a pegar no pé. Falei, Dona Maria, só precisa vir de domingo na igreja. Irmã, se a senhora morrer, tudo que a senhora tem não vai no caixão. O caixão não tem gaveta. E eu peguei no pé daquela mulher, irmão. Peguei no pé daquela mulher. E teve um dia, eu acho que nesse dia eu estava na porta. Domingo de manhã. Quem chega? Dona Maria. Eu falei, não acredito. Depois de quase um ano, irmão. Depois de mais de um ano indo na igreja. Ela veio domingo na igreja. Eu falei, irmã, estou impressionado. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a senhora todo domingo na igreja. Só não pode só buscar a prosperidade. Quem está entendendo? Pastor, uma pessoa que ela não é batizada nas águas, ela vai ver, o céu vai se abrir para a pessoa? Vai. O problema é quando ela morrer. O problema não é agora. O problema é quando ela morrer. Porque enquanto ela estiver aqui, ela vai ver o céu aberto, viu? Bênçãos vão vir. Amém? Deus vai abençoar. O problema é quando ela morrer. Que quando ela fechar os olhos, ela não vai ver esse céu aberto. Quem está entendendo, diga amém. Esse céu aberto só vai ver a pessoa que desceu o quê? As águas, que nasceu de novo. Quem está entendendo? E que logo depois foi batizado no Espírito. Gente, procure pegar detalhes, hein? E aí eu falei, mano, domingo que vem eu quero ver a senhora. No outro domingo, quem estava na igreja? Não, ela faltou de novo. Só que tem um problema. No outro domingo que eu esperei ela chegar, ela não veio. Eu fiquei triste. Falei, puxa vida. Estou pensando que a mulher ia começar a vir no domingo. Acabei o culto da manhã, o telefone tocou. Era o marido dela. Falei, eu não lembro o nome dele. Ô, irmão, tudo bem? Não, pastor, não está bem, não. Falei, eu também acho, porque eu não vi vocês na igreja. Foi o pastor, a Marisa acabou de morrer. Por isso que eu estou falando para você que isso me marcou, me chamou muita atenção isso. Eu falei, não, como assim? Por que vocês não vieram no domingo de manhã? Pastor, eu chamei ela para vir, para ir na igreja, mas ela falou que estava cansada. Olha que coisa. Sabe o que eu já ouvi pessoas falando? Domingo tem... igreja tem todo domingo. Qual que é o problema de eu faltar o domingo? Não sei.
Pergunta para a Marisa. Não, você não vai perguntar porque ela não está mais entre nós. Se ela soubesse que aquele domingo, que aquele dia lá era o último domingo, o último dia da vida dela, ela teria acordado, levantado e vindo para a igreja? Sim ou não? Então isso fica como exemplo para você. Fica como exemplo. Ela não estava sentindo nada. Eu acho que era companheiro, eu acho que não era marido mesmo, assim, não tinha um casado. Chamou, ela falou, pastor, ela não quis levantar. Irmão, quantas vezes eu falei do batismo para essa mulher? Quantas vezes eu falei para ela? Falei, a senhora precisa se compromissar, a senhora precisa ter compromisso, a senhora precisa descer as águas. A senhora é uma pessoa muito abençoada, irmã, mas a maior bênção é a senhora descer as águas, se assumir com Jesus. Pastor, eu estou pensando, um dia, o dia chegou. Se a gente pegar os detalhes que aconteceu, quando essa mulher fechou os olhos, ela viu o quê? Eu não estou julgando, eu só estou pegando detalhes. Quem está entendendo? Quando ela fechou os olhos, o que ela viu? O que dá raiva é isso, vocês ficam cochichando, isso é fofoca. Fala. Você vê, o pastor pergunta as coisas, fala logo, o que você acha que a pessoa viu? Irmão, me desculpa. O dia que ela tinha que acordar cedo, vir para a igreja, ela falou não. O carro que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, ela levou o quê? Nada. Não levou nada. Não leva nada não, irmão. E até hoje eu fico pensando, como que seria se aquela mulher tivesse levantado cedo e falasse assim, vamos para a igreja. Até hoje eu me pergunto, como que seria o último dia dessa mulher? Eu me pergunto até hoje. Você acredita? Eu me pergunto até hoje. E eu falo, meu Deus do céu, por que aquela mulher não me ouviu? Falei tanto para ela. Irmã, vem para a igreja, vem domingo, vem buscar a presença de Deus, desce para as águas. Algumas pessoas conheceram ela. Mas por que essa mulher não fez? Porque ela se garantia muito naquilo que as coisas, aquilo que essa terra dava para ela. Só que ela esqueceu do quê? Do céu. Vamos ler o estudo aqui. Uma pessoa pode passar a vida toda dentro da igreja. Sendo o que, gente? Sendo abençoada. E Deus abençoa quem não é batizado, viu? Não estou falando que você não vai ser abençoado porque você não é batizado. Eu falei isso? Eu falei que quando você fechar os olhos, você não vai ver o quê? O que aconteceu quando Jesus desceu as águas? O céu se abriu. Bem claro aqui. E aí diz aqui, contando, vai ser abençoado, contando os maiores testemunhos, mas, se ela fechar os olhos, sem nascer do quê? Sem nascer de novo, o céu estará o quê? Fechado para ela. E se o céu estiver fechado, termina você. O inferno vai estar aberto, pronto para receber. Quem está entendendo? Às vezes a gente tem que ser direto. No próximo domingo nós vamos ter batismo. No próximo domingo a igreja vai ter culto, 8 horas da manhã. Você pode ficar na tua casa. Alguém vai falar assim, meu Deus do céu, bem no domingo que eu falei que não ia vir. Já tinha até combinado, não sei, ué. Fala com a Marisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas às vezes a pessoa lá acha, irmão, que qual que é o problema, né? De não vir num domingo na igreja. Qual que é o problema, gente? Pode ser seu último culto.
Entendeu? Pode ser seu último culto. Irmão, eu me pergunto até hoje, estou falando para você, diante do Espírito Santo. Tem gente aqui que já foi membro meu da igreja, sabe o que eu estou falando. Conheceu a pessoa. Eu estou falando para você. Esse aqui pode ser seu último culto, não pode? Então você tem que aproveitar esse momento que você está aqui. Digam glória a Deus. Você tem que aproveitar. Está atento a cada palavra que está sendo pregada aqui hoje. Quantas vezes eu preguei num domingo, na segunda-feira, o pastor Pessoa partiu. Tinha uma senhora que fala assim, eu não gosto quando o senhor fala disso, porque a pessoa morre. Eu falei, mano, não estou falando nada. Ela falava assim que quando eu falava de morte, a pessoa morria. Eu falei, não, a pessoa morreu porque chegou o dia dela. É ou não é? Não tem gente que fica até colocando coisa na cabeça. O pastor Valquir falou, quando o pastor Valquir fala, morre. Não morre porque vai ter que morrer mesmo. Ué. O Espírito Santo só preparou a pessoa, concorda? Só avisou a pessoa, apenas isso. Então procura verificar, porque se você, domingo que vem, deixa eu falar, vai ter batismo. Procure o pastor Maurício, você pode procurar o pastor Daniel, dê o seu nome. A irmã Vanessa sempre dá o estudo do batismo. Você não vai fazer a coisa de qualquer jeito. Quantas pessoas você já deu curso de batismo? Você nem lembra, mas já foi bastante. Você vê quantas pessoas já não ministrou o curso de batismo. É muito importante, irmão. Esse curso do batismo, para você entender o que é isso. Porque quando você se batiza, você passa a viver em novidade de vida. Sua vida muda. Muda ou não muda? Muda. Você passa a ter a marca de Jesus. Eu sempre falo isso. Porque eu lembro o dia que eu encontrei a mãe de santo que a gente era da Macumba, do Saravá. Quem já foi do Saravá? A gente tem vergonha de falar. Eu já fui. E o dia que eu encontrei a mãe de santo, eu já estava com Jesus, já tinha me decidido por Jesus. O dia que ela me viu, porque nesse tempo que eu aceitei Jesus, eu já não tinha visto ela. Mas o dia que ela me viu na rua, ela começou a gritar no meio da rua. Porque ela conheceu que ali já era um filho de Deus ali. O diabo conhece. Você nunca leu o Salmo 4, versículo 3? Você devia ler. 4, 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando ele clamar a ele. Deus sabe quem é, viu, irmão? Sabe ou não sabe? Deus sabe a pessoa que tomou a decisão de viver para ele. Especialmente essa pessoa, quando clamar, Deus vai ouvir. Domingo que vem vai ter batismo, amém? Você vai ter a oportunidade de descer as águas, de morrer para o mundo e nascer para quem? E nascer para Deus. Pastor, eu batizei, eu tenho dúvidas. Eu já falei para você. Melhor do que em vez de ter dúvida, não é melhor se batizar? Do que viver a vida inteira com dúvida. Meu Deus, será que se eu morrer eu vou para o céu? Será que aquele batismo? Tire a dúvida. Amém? Faça o curso novamente. É rápido. Para você entender a importância. Quem entendeu a primeira parte? Você quer viver coisas maiores? Você tem que descer as águas. Não? Você tem que nascer de novo. Pastor, eu já desci as águas, mas eu vacilei. Eu me desviei nesse meio tempo. O que eu tenho que fazer? Me batizar de novo? Não, você tem que pedir perdão para Jesus. Segundo tópico, para não ser tão demorado. Bem, eu estava falando aqui, a pessoa, tem gente que está dentro da igreja, ela só pensa no dinheiro e na prosperidade, mas não pensa na eternidade. Ela pensa no dinheiro e na prosperidade, mas não se preocupa com a eternidade. Quem está entendendo? Segundo tópico. Para quem que o céu se abre? Para quem decide perdoar. Irmão, eu falei aqui, o dia que Lázaro morreu, se Lázaro tivesse morrido, tivesse partido com mágoa de Jesus, ele teria ressuscitado?
Não. Tem gente que, se for falar, você tem mágoa, pastor, dá para falar de quem não tem. Porque tem gente que tem uma lista. Irmão, você acha que você ficar com raiva de alguém vai matar a pessoa? Vai matar quem? Você. Você. A palavra aborrecer, em algumas Bíblias, a tradução é ódio. O que é aborrecer ou ter ódio? É falta de amor. É falta de amor, simples assim. Ontem eu coloquei no story o que significa a palavra namorada. Quem viu? A palavra namorada, tem como fazer lá? A palavra namorada. Você sabe o que tem no meio dela? A palavra amor. Se você tirar a palavra amor da palavra namorada, o que sobra? Nada. Nada. Sobra nada. Não sei se tem, é porque eu esqueci de pedir. A palavra namorada, no meio dela tem amor. Se você tirar, olha lá, tem como só tirar, deixa o N e um espaço. Isso. Tira o amor, deixa o N assim um espaço da palavra ada. Olha lá. Sobra nada. O que sobra? Nada. Nada. Isso serve para os jovens. Porque hoje as pessoas se relacionam sem amor, né? Só para satisfazer a vontade da carne. O que ela está tendo? Nada. Ela não tem nada. Nada. Então tem muita gente, irmão, que não sabe o que é amar. Não sabe, coitado. Não sabe. Então, para você ver o céu aberto, você precisa aprender o quê? A decidir perdoar. Vamos ver o que diz Atos 7,54? Está no estudo também. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estando cheio do quê? Do Espírito Santo. E fixando os olhos aonde? Aqui está falando de Estevão, né? Viu o quê? A glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de quê? Irmão, quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo, porque nesse momento aqui, Estevão estava sendo apedrejado. Ok? Pessoas estavam com pedra, estavam atacando pedra nele. Estava machucando ele. Só que a Bíblia fala que nesse meio tempo que Estevão estava sendo atingido por pedradas, insultos, dentro dele estava cheio do quê? De ódio? Não, ele estava cheio do Espírito Santo. Que quando ele olhou para o céu, ele viu o quê? O céu aberto. Ele viu Jesus. O missionário não estava falando, irmão, o pecado é uma obra que quem faz é a gente. Mas o único que pode desfazer é Jesus com o perdão dele, com arrependimento seu. Vou ler de novo, vou explicar de novo. O pecado é uma obra, você fez. O pecado cria-se alguma coisa. Então, quando você peca, você criou uma situação. Você criou um problema. Quem está entendendo? Então, quando você peca, o ódio é uma maneira de pecar. Porque a Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida, é assassino. 1 João 3,15. E sabemos que todo homicida, assassino, não tem a vida eterna. Então a pessoa que matou uma pessoa, matei, dei tiro, né? Esquartejei. E aí a outra pessoa ela tem ódio. O que muda o pecado? A Bíblia fala que é o mesmo. O mesmo pecado de uma pessoa que mata, que esfaqueou, que atirou, que esquartejou, e a pessoa que tem ódio da outra pessoa, o pecado para Deus é o quê? É o mesmo. Você só não matou com faca, com tiro,
Mas você está matando ela onde? Desejando mal, tomara que morra. É aqui. Eu não gosto, eu odeio fulano. Pastor, eu tenho a vida eterna? Não. Não. Você não tem. Pastor, eu tenho dificuldade para perdoar. Se você seguir assim, vai chegar um dia que... Pode chegar o dia da sua partida, e você, quando fechar os olhos, você não vai ver o céu, não. Porque o céu se abre para a pessoa que aprendeu o quê? Perdoar, que decide perdoar. Eu decidi. Não vou guardar nada no meu coração. Eu não vou. Estou fora. O Estevão, quando está sendo apedrejado, a Bíblia fala que esse homem, apesar de ser apedrejado, ser insultado, ele estava cheio de Deus. E quando ele olhou para o céu estava aberto, ele viu Jesus sentado à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram-se unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois virou Paulo, e apedrejaram quem? Que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo o quê? Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, fez o quê? Você vê que naquele momento, o que ele deu para aquelas pessoas? Perdão. O que estava acontecendo com Estevão naquele momento? Ele estava sendo o quê? Apedrejado, insultado, machucado. Mas naquele momento ele foi lá e deu perdão. O que Estevão viu? O céu aberto. Se você pegar o texto, tem outros exemplos assim. A Bíblia fala de Jó, que quando Jó, ele começou a falar: Senhor, eu estava falando de coisa que não entendia. A Bíblia fala que Jó tinha 3 amigos, não tinha? Entre aspas, né? Não consolaram ele, não ajudaram, só era amigo só de como posso falar? Só de fachada. Amigo não era não. Não era. Porque não consolaram ele. Ao contrário, mais insultava ele, mais falava mal dele do que ajudava como amigo. Bom, Deus falou para esses 3 homens: olha, vocês falaram o que era errado com meu servo Jó. Vá lá e fala com ele. Tem 2 maneiras, irmãos, de você trazer o perdão. Tem momentos que você tem que pedir o perdão. E tem momentos que você tem que dar o perdão. Você tem que ver quem é você aqui na história. Você é o 3 amigos de Jó, que falou coisas que não devia, e agora, e Deus falou bem claro com os 3 servos de Jó. Falou: ó, vai até ele, conversa com ele, e o meu servo Jó orará por vocês, porque a ele eu vou ouvir. Deus foi muito claro: se você não for lá e pedir perdão para essas pessoas, se você não for lá e você não pedir perdão para o meu servo Jó, se ele não orar, eu não vou ouvir sua oração. Pesado, né? Você tem que ver, irmão, quem é você na história. Você tem que ver quem é você na história. Porque às vezes a pessoa faz coisa errada, mas a pessoa lá acha o seguinte: não precisa assim, você já foi? Porque Deus foi muito claro: vocês falaram o que não era certo, correto com o meu servo Jó. Vá lá e peça perdão para ele. Porque a ele, quando ele orar, eu vou ouvir. Eles chegaram, eles foram até Jó?
foram. Conhece o texto, gente? Eu tenho que ler? Vamos ler. Então foram. A irmã, ainda bem que a irmã está ligada. Jó 42, 9. Então foram. Ele faz. Esse faz, viu? Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, Isofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o que Jó fez? Quando eles chegaram lá, ele falou: Jó, me perdoa, a gente fez errado, a gente tratou você mal, a gente falou coisas que não devia. O que Jó fez? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando? Orava por quem? Pelos seus amigos. E acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu sempre falo isso, irmão. Deus não curou o Jó quando ele orou por ele. Foi quando ele orou por aquelas pessoas que estavam fazendo mal por ele. Você viu isso? Quando o Jó decidiu, eu vou orar por essas pessoas. Foi aí que Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus foi lá e abriu o quê? O céu, derramou bênção. Não, pastor, eu oro. Eu estou orando. Mata, pai. Não é essa oração, não. Se for pai... Você acha que não tem? Meu amigo. Eu falo que tem macumba aí, tem macumba gospel. Tem uns macumbeiros aí. Então, quando Deus mudou o cativeiro de Jó, foi quando Jó orou por ele ou orou por aquelas pessoas? Então você tem que começar a ver, porque Deus mudou a situação de Jó, não quando ele orou por ele, mas quando Jó decidiu orar por aquelas pessoas que tinham feito mal para ele. Quem entendeu essa palavra? Vira a folha, já vamos terminar já. Por mais difícil que seja levar pedradas, se não perdoarmos, termina você, não teremos o céu aberto sobre nós. Te dei até exemplo que não está no estudo, você viu? Que às vezes você, pastor, eu estou orando porque Deus tem que fazer justiça. Para com isso. Age diferente, amém? Ora para Deus perdoar, Senhor, abre os olhos, manda presentes espirituais. Talvez você está fazendo uma oração errada, porque quanto mais você ora para Deus castigar, mais tempo o céu fica fechado para você. Faz igual o Jó. Mas você tem que ver quem é você na história. Você é os 3 amigos de Jó, que tem que chegar lá e falar: que tem gente que é muito orgulhoso. Sabe por que não existe o perdão? Porque existe o orgulho. Porque tem gente que acha que chegar para alguém e falar: irmão, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa? Eu vou me humilhar? Minha vontade é falar outra coisa. Mas não pode? Se fosse um outro tempo, eu ia falar que você é besta. Mas não pode falar isso, porque isso não pode falar na igreja. Pode falar? Se insulta. Diga, está amarrado. Não pode falar assim. Por isso que eu não falei. Eu falei, se fosse outro tempo, eu falava. Mas hoje eu não falo. Amém? Não pode. Pode? Não. Mas como a gente não está nesse tempo, então eu não falo. Eu aprendi com o pastor, você tem que ser inteligente. Ó, quem é você na história? Você é os 3 amigos de Jó? Porque eles foram abençoados? Foi abençoado tanto aquele que pediu perdão, como aquele que deu o perdão. Quem está entendendo? Perdoar ou pedir perdão não é vergonha, é sabedoria. Último tópico. Para quem que o céu se abre? Para quem decide ser obediente e fiel. Malaquias 3:10. Isso aqui você conhece, não conhece? Vamos aprender? Trazei o quê? Todos os dízimos
Aonde? A casa do tesouro. Para que haja o quê? Mantimento. Aonde? Na minha casa. E depois fazei prova de mim. De mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir o quê? As janelas do céu, e não derramar sobre vós o quê? Uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para quê? Para recorrer-lhes. Quem entendeu essa parte? 3 coisas nós aprendemos aqui. Para quem que o céu se abre? Para a gente viver coisas maiores, o céu tem que se abrir. E para quem que o céu se abre? Para quem desceu o quê? As águas, foi batizado no Espírito Santo. Para quem decidiu perdoar ou pedir perdão. Amém? E para quem é fiel. Tem uma frase que a gente diz: Deus é fiel. E você? Não adianta só Deus ser fiel se você não é fiel. Você também tem que ser. Porque Deus só pode abrir o céu, a janela dos céus, quando você vem à casa de Deus e devolve o quê? O seu dízimo e a oferta. Diga amém. O que para muitos é crítica, é a única maneira que a Bíblia fala que Deus abre o céu. Quem está entendendo? Que tem gente que acha que o céu pode se abrir de outro jeito. Se você não for fiel, Deus não abre não. Para terminar, João 3,27. João respondeu e disse: o homem não pode receber o quê? Coisa alguma, se não for dada da onde? Então aquilo que você está precisando, que você tanto está necessitado, vai vir da onde? E para esse céu ser aberto, você precisa fazer o quê? Descer as águas. Domingo que vem tem batismo. Procura um dos nossos pastores, vão direcionar você para a irmã Vanessa, a obreira Vanessa, ela que dá o curso de batismo. Mas eu quero orar por você. Eu quero ter a oportunidade de fazer você morrer para o mundo e nascer para Deus. E o dia que você morrer, fechar os olhos aqui, você não vai ver o inferno, você vai ver o céu. Amém, Jesus? Não adianta ficar preocupado com dinheiro, com prosperidade, e não lembrar da eternidade. Segundo, decida perdoar. Ou decida pedir o quê? Perdão. Que orgulho é esse? Que impede você falar com a pessoa? Quem está entendendo? O que impede você pedir perdão? Qual que é o problema disso? Isso é só o problema, é o orgulho. Mas o problema é que esse orgulho está impedindo de Deus mudar a sua vida, mudar a sua situação. E seja fiel a Deus. Fique de pé, quero orar por você. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje como meu único e suficiente Salvador. Se você toma essa decisão aqui hoje, pastor, eu estou na igreja, como o senhor pregou hoje, eu quero ser abençoado, mas ainda não me decidi ainda de descer as águas. Pastor, no próximo domingo eu quero. Eu não vou mais adiar essa decisão, não. Domingo que vem eu quero descer as águas. Se você toma essa decisão hoje, então você não pode ter vergonha de vir aqui na frente. Amém? Porque você está tomando uma decisão de aceitar Jesus, você tem vergonha de vir aqui na frente, você vai ter vergonha quando sair daqui da igreja e falar que está seguindo Jesus. Quem domingo que vem quer tomar essa decisão de ser batizado? Pastor, eu quero. Vem cá que eu vou orar por você. Isso. Pastor, domingo eu quero. Eu adiei muito. Eu só estava esperando, pastor, o dia que o senhor ia falar do batismo, porque eu quero me batizar. Só que ninguém falava do batismo, mas eu quero tomar minha decisão. Vem aqui, domingo que vem nós teremos o batismo. Eu quero que os obreiros acompanhem a pessoa até vir aqui na frente, porque às vezes a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria. Isso.
temos uma pessoa já. Vamos aplaudir Jesus. É assim que o céu se abre. Isso. Pastor, domingo que vem é a minha decisão. Eu vou descer as águas. Eu quero me batizar. Tem gente que não tem pecado não. Sou pastor, eu só estava esperando só o dia. O dia chegou. Eu vou orar por você para que Deus escreva seu nome no livro da vida. E que no próximo batismo você vai descer as águas. Ai, pastor, tem muita coisa que eu preciso ver. Não, não é ver não, é decidir. Qualquer dúvida que você tenha, você tira depois, mas a decisão tem que ser agora. Pastor, eu quero me batizar. Tem alguém? Tem mais alguém? Amém. Eu vou te ajudar num detalhe aqui. Pastor, eu sou uma pessoa que eu não gosto de guardar mágoa, mas eu estou com uma dificuldade. Eu estou com uma dificuldade de perdoar alguém. Eu estou com dificuldade de dar o perdão para uma pessoa. Vem cá que eu vou orar por você. Eu sei o que eu estou fazendo, hein? Isso aqui já é o trabalhar de Deus já, do Espírito Santo. Você que está com essa luta, vem cá. Isso não faz de você menor, sem fé, nada disso. Isso é um sinal que você é humilde para vir receber uma oração. Para você, pastor, eu não quero voltar para minha casa e ter esse sentimento que eu não consigo perdoar. Eu não quero ter isso. Eu não quero carregar isso dentro de mim, eu quero ter a vida eterna. O Senhor pregou hoje que a pessoa que não perdoa, ela não tem a vida eterna. E eu não quero perder minha vida eterna. Pastor, nunca fiquei com mágoa de ninguém, mas dessa vez parece que está sendo mais difícil. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou tendo dificuldade dessa vez. Eu quero orar por você. Olhos fechados. Eu sei, já saiu a ordem lá do céu. Vem coisas grandes aí pra mim e pra você. Eu sei, já saiu a ordem lá do céu. Vem coisas grandes aí pra mim e pra você. Eu sei, ordem lá do céu. Vem coisas grandes aí pra mim e pra você. Eu sei, já saiu a ordem lá do céu. Vem coisas grandes pra mim e pra você. Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã. E a primeira coisa que o Senhor fez, meu Pai, para Natanael, para ele ver, meu Pai, os céus abertos, para que ele pudesse viver coisas maiores, o Senhor disse: o céu será aberto para você. E nós aprendemos hoje, meu Deus, o que faz que o céu se abra. E nós aprendemos, meu Pai, que é a decisão de descer as águas, de assumir o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Pai, talvez aqui no nosso meio há pessoas que tenham dúvidas. Talvez aqui no nosso meio há pessoas, Espírito Santo, que ainda não tomaram a decisão de passar pelas águas do batismo.
Eu não quero que aconteça o que aconteceu com aquela senhora, Jesus, que teve tempo para tomar essa decisão, e quando ela pensou em tomar, não deu mais tempo, ela partiu. No outro domingo eu já não estava mais na igreja, mas também não estava mais entre nós. Oh Espírito Santo, eu quero apresentar, meu Pai, esta pessoa, esse meu irmão, que saiu do seu lugar, meu Pai, veio diante do altar para tomar a decisão de descer as águas, de morrer para o mundo e nascer para Deus. Pai, eu também quero orar por esta pessoa que está aqui na frente, que não deixou de maneira alguma o orgulho tomar conta do coração, mas pedir ajuda em oração, Jesus. Se a pessoa veio na frente, ajuda a pessoa a orar. Ninguém veio à toa aqui na frente, precisa de ajuda de oração. Isso, é impor as mãos, ajudar a pessoa a orar. Pai, dá sabedoria, Jesus. Há momentos que nós precisamos ter um pouquinho de empatia, Pai. Somente isso. E eu peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha ajudar esta pessoa. Não fica orando no ouvido da pessoa, só ajude a pessoa a orar, deixa ela fazer a oração dela, não atrapalhe a oração da pessoa. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor ajude esta pessoa, meu Pai, a quebrantar o seu coração, porque quando eu citei que o céu seria aberto para a pessoa, meu Pai, que desse o perdão ou pedisse o perdão para alguém, pesou para esta pessoa, Jesus, porque talvez ela está tendo essa dificuldade de lidar com isso, porque esta pessoa, meu Pai, ela tem a dificuldade de perdoar as pessoas, dificuldade que não teve Natanael, porque estava cheio do teu Espírito. E esse é um sentimento, meu Pai, que o diabo ele se aproveita quando nós estamos vazios do Senhor, para entrar, meu Pai, e colocar dentro de nós um sentimento que vai nos aprisionar para sempre. Espírito Santo, ajuda esta pessoa, meu Deus, a se libertar desse sentimento, desse ressentimento, que talvez todos os dias essa pessoa lembra. Porque a palavra ressentimento, meu Deus, é renovar o mesmo sentimento todos os dias. E todos os dias essa pessoa, meu Pai, ela lembra do que aconteceu, ela lembra do que a pessoa fez. Todos os dias, meu Pai, parece que já se passou 1 ano, 2 anos, mas parece que foi ontem. E todos os dias essa pessoa vai relembrando a mesma história e a mesma dor, meu Pai, ela sente. Mas eu oro por esta pessoa agora. Diga assim: Senhor Jesus, limpa meu coração, purifica a minha alma, tira de mim, Jesus, tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim, Jesus, tudo aquilo que impede de eu ver os céus abertos. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser um fiel dizimista, ofertante da Tua casa. Eu quero limpar o meu coração e não deixar nada, meu Deus, ficar dentro de mim. Diga: Senhor Jesus, se falhei na minha fidelidade, me perdoa. Se eu neguei o perdão para alguém, ou se eu não pedi o perdão para alguém, que o Senhor também me perdoe, porque fiz de forma inconsciente. Senhor Jesus, que meu nome ainda esteja escrito no livro da vida. Digo obrigado, Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus.